No exercício do seu ministério, que nós dizemos público, Jesus deixou-nos muitos gestos e muitas palavras marcantes que fazem parte do seu testamento, isto é, daquela força que quis deixar-nos, daqueles percursos que quis indicar-nos, do estilo de vida que nos sugeriu com toda a veemência e insistência, porque são os caminhos de Deus, são os percursos da vida, são o ir ao encontro da salvação que nos ofereceu. E antes de subir ao céu, tal como nos aparece nos textos da Escritura de hoje, deixou-nos também alguns elementos fundamentais desse seu testamento. Ide por todo o mundo. Este mandato de não ficarmos, enquanto pessoas, enquanto crentes, enquanto igreja, parados à espera que as coisas aconteçam. Nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, sentimos a urgência de ser pessoas ativas, não pelo exercício da força, mas sobretudo pelo estilo de vida, pelos valores que assumimos, pelo testemunho que damos e pelo modo como nos envolvemos nas diferentes realidades, não só eclesiais, dentro da própria comunidade cristã, mas de um modo muito especial no mundo, na sociedade, nos diferentes lugares em que nos é dado vivermos a vida. Porque muito frequentemente os cristãos sentem o dever de ser plenamente ativos dentro da comunidade e depois quase ignorados, esquecidos ou apagados nas outras circunstâncias em que se passa a sua vida. Esta dicotomia muito frequente e muitas vezes existente é algo que todos nós temos de combater e faz parte deste ide que o Senhor nos deixou antes de subir ao céu. Em segundo lugar, ensinai todas as nações. Hoje, talvez que esta expressão esteja um pouco em crise, porque quase se chega a pensar que ninguém tem nada para ensinar a ninguém. E nós, porventura, enquanto pessoas da nossa inteligência ou das nossas capacidades, pouco poderíamos ter a dizer uns aos outros. Mas temos um tesouro que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o seu testemunho de vida, que são os seus valores, que são as suas perspectivas, que é o seu coração cheio de sabedoria, que nos foi dada e que nós podemos acolher e que temos o dever de comunicar uns aos outros. Também podemos entender, com certeza, que a pregação, o anúncio do reino de Deus, o anúncio da palavra, a evangelização, neste conteúdo do ensinar. Mas, sobretudo, ensinar a viver, na disponibilidade que temos para aprender a viver do Senhor Jesus Cristo e para partilharmos aquilo que, com o auxílio do Espírito Santo, nós próprios vamos ensaiando ou procurando fazer, as boas experiências de vida, os bons sentimentos, as boas práticas, como também hoje diríamos, as atitudes fortes, os sentimentos bons que temos no coração, são efetivamente para ser comunicados. Em terceiro lugar, batizando-as em nome de Deus, Santíssima Trindade. Este apelo nós sentimos-lo muito claro da celebração da fé, do acolhermos como graça a possibilidade de celebrarmos cada um dos sacramentos da fé, sacramentos para fazer crescer, para aumentar a fé. Que não sejam celebrações simplesmente sociais ou festivas, que não sejam simplesmente
celebrações de âmbito cultural, enraizadas nas nossas tradições cristãs, ocidentais e locais, mas que de facto os sacramentos sejam, por um lado, sinal da fé e graça que pedimos a Deus e que acolhemos para aumentar a fé com tudo aquilo que significa ter fé, viver na fé e permanecer no Senhor Jesus Cristo. É evidente que não é simples para nenhum de nós, nem para nenhuma comunidade, realizar este testamento que o Senhor nos deixou. E Ele sabia isso muitíssimo bem, de tal maneira que não quis que ficássemos entregues à nossa sorte, que ficássemos simplesmente por nossa conta, por vezes, porventura incapazes de levarmos por diante esta vocação e missão que nos deixou. Esta certeza de que está sempre conosco até ao fim dos tempos, anima-nos, conforta-nos, fortalece-nos. E está conosco independentemente das circunstâncias que se vão vivendo nos diferentes momentos da história. Durante este período de pandemia, algumas pessoas perguntam: será que o Senhor está conosco? Efetivamente, o Senhor esteve e está conosco. E nos momentos de tranquilidade e de paz, o Senhor esteve e está conosco. Nas alegrias e nas dores, nos momentos de êxito e nos momentos de fracasso, está sempre conosco e continua a apresentar-nos esse testamento, esses caminhos de vida que não são simplesmente uma questão administrativa, mas que são a exposição do seu coração e a sintonia do seu coração com cada pessoa, com todas as pessoas, com cada comunidade, para que façam um percurso feliz, um percurso seguro e um percurso que conduza à salvação. Também pelo mesmo motivo, como sabemos, o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo. Celebraremos na próxima semana a solenidade do Pentecostes, exatamente para que se cumpra aquilo que dizia a segunda leitura, para que tenhamos um espírito de sabedoria e de luz, para podermos conhecer plenamente, para que tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, para que compreendamos a esperança a que fomos chamados, a grandeza que representa o poder do Senhor no meio de nós. Temos a presença do Senhor Jesus Cristo. De um modo muito especial celebramos nos sacramentos e temos esta força do Espírito Santo de Deus, que é espírito de sabedoria e espírito de luz, que nós podemos acolher, de que sentimos necessidade e que nos há de ajudar a percorrer de forma feliz e com esperança todos os caminhos da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos, porventura, a passar de uma fase, de maior recolhimento nas nossas casas, de ausência, inclusivamente, do culto público nas nossas igrejas, com a participação dos fiéis, para uma fase de abertura, em que saímos, em que trabalhamos, em que podemos, inclusivamente, a partir da próxima semana, participar no culto público da Igreja Católica, sentirmos que o Senhor está presente no meio de nós quando estamos ali reunidos presencialmente e fisicamente em seu nome. Pois que esta passagem seja motivo de uma grande ação de graças ao Senhor nosso Deus, que permanece no meio de nós. E que procuremos, efetivamente, não ficar no próximo sábado, no próximo domingo, fechados nas nossas casas. Procuremos ir ao encontro da comunidade cristã, tendo em conta todas as precauções que é necessário ter, mas que procuremos ir ao encontro da comunidade cristã, porque se nós somos comunidade enraizada no Espírito, cheia de graça, com esta dimensão espiritual da comunhão de Deus conosco e de nós com Deus, nós somos também uma comunidade que tem esta dimensão humana, social, como nós dizemos,
comunitária. O pior que poderia acontecer era que esta situação de pandemia nos tivesse afastado desta relação próxima e direta com a comunidade cristã e nós agora permanecêssemos nessa mesma situação, não já por exigências da pandemia, mas porventura porque nos habituamos ou porque até de certa maneira se torna mais cômodo viver a fé sentados no nosso sofá em casa do que participar na vida da comunidade cristã ou até na vida da sociedade humana em que estamos inseridos. Peçamos ao Senhor que nos dê o seu espírito de sabedoria e de luz, que permaneça sempre no meio de nós como nos prometeu e que nós tenhamos a alegria de o celebrar juntamente com os homens e mulheres, nossos irmãos, que tiveram a graça de receber, como nós, o mesmo batismo.